Boa noite, pessoal. Bom dia ou quem sabe uma boa tarde. Você que pediu o material de conhecimentos locais de Altos Piauí, conteúdo cobrado para todos os cargos conforme a ratificação que saiu, já está disponível para venda o nosso primeiro caderno com 50 questões gabaritada e comentada por apenas R$20. O caderno contém 23 folhas e uma parte dos comentários com gráfico para facilitar o entendimento. Para mais informações, deixe o número do meu WhatsApp para contato. De todo o conteúdo que eu encontrei, falta a Lei Municipal 109/2004. Pessoal, por favor, não me venha falar que é bobagem, que não vai vir questões referentes a esta lei. Uma coisa eu digo, lá em Caxias caiu a Lei Municipal que instituiu o conteúdo de conhecimentos locais que deveria ser cobrado. E uma galera me falou que não ia ser cobrado nada daquela lei. Acabou que caiu várias questões referentes à lei. E eu creio que para esse concurso não vai ser diferente. Sendo que essa lei é a principal. É ela que diz o que deve cair referente a conhecimentos locais. Então não me venha falar que não vai cair sobre essa lei. Vocês procurem ela por aí. Tentem estudar, tentem encontrar ela porque ela é principal. De todas ela é a principal. Nesta videoaula de hoje, eu farei algumas observações referentes ao Estatuto do Servidor Público Municipal de Altos Piauí. Peguem papel e caneta e façam suas anotações. Começarei esta aula de hoje com uma questão muito importante. Agora vem comigo. Peço para você que pause um vídeo, tentem resolver e voltem aqui. Pessoal, a questão fala: conforme a Lei 0087/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público da Prefeitura Municipal de Altos Piauí, julgue o item a seguir em relação ao provimento do cargo público. O que fala a questão? A posse e o exercício ocorrerão no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de proclamação dos aprovados no concurso, podendo ser prorrogados por igual prazo, uma única vez. Pessoal, essa questão aqui ela está errada, ela não é correta. Eu sinto muito se você marcou correto. Você não pode confundir a posse com o exercício. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contado da publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 30 dias a requerimento do interessado. Isso aqui não sou eu que estou falando, está lá no artigo 13, parágrafo 1º. Vá lá e veja você mesmo. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. A questão é que ele quis dizer que a posse e o exercício ocorrerão no prazo de 30 dias. Nada a ver. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias. Depois que você tiver empossado, você tem 15 dias para entrar em exercício. Entenderam a questão? Então, se você marcou errado, parabéns, você acertou. Agora, começando a aula, prestem bastante atenção nas observações e nos artigos que eu coloquei aqui para vocês. Este é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Prefeitura e da Câmara Municipal de Altos, município do Piauí. Para fins didáticos, quem não sabe, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Isso aqui está lá no artigo 2º. Vá lá e verifica você mesmo. Bom, e o que é cargo público? É o conjunto de atribuições e responsabilidades previsto na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Eu sempre peço para você anotar algumas observações, principalmente esses nomes que estão destacados. Todos os brasileiros podem lutar por um cargo público, e estes cargos são criados por leis, com suas denominações e vencimentos, pago para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Isso aqui, pessoal, está lá no artigo 3, no parágrafo único. É muito importante que para este estudo você entenda alguns detalhes. Vamos pular para o artigo 37 e 38. Vem comigo que aos poucos nós vamos destrinchando toda essa lei, que você vai perceber que ela não é difícil, ela é bastante fácil. E existe muita coisa aqui que você precisa entender, você não precisa decorar. Preste bastante atenção. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Isso aqui está lá no artigo 37. Memorize este artigo. Você deve diferenciar o vencimento da remuneração. Basta você memorizar um ou outro, que aí você vai ter a diferença. Mas se você não quiser memorizar, eu vou te dar uma dica aqui muito importante, que você vai entender a diferença do vencimento para remuneração. Só que geralmente as bancas, quando cobram esse tipo de questão, eles colocam letras de lei. Então, se possível, esforça um pouquinho somente para que você realmente memorize esse artigo, porque se vir um artigo cobrado letra de lei referente a vencimento ou remuneração que as bancas adoram, você vai
matar essa questão na hora que você bater o olho. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. É o artigo 38 que está falando sobre a remuneração. Preste bastante atenção nessa observação e anota se preferir. Vencimento é o que consta no papel. Exemplo do vencimento é que para o cargo de vocês que vocês estão estudando, lá no edital fala que o seu vencimento, por exemplo, é de 2.500. Isso é seu salário. O seu salário é o seu vencimento. Consta no papel que você vai ganhar. Pessoal, a remuneração, como ela fala aqui, é o seguinte. É o vencimento do cargo efetivo acrescido. Ou seja, são acrescentadas outras vantagens permanentes estabelecidas em lei. Veja um exemplo. A remuneração nada mais é de que o seu vencimento, que no caso é 2.500, mais vantagens, mais gratificações, que todo funcionário público tem direito aos olhos da lei. Enquanto que o vencimento é aquilo que está fixado no papel, que diz que seu salário é 2.500, certo? A remuneração é o seu salário, mais vantagens, mais gratificações. É tudo que você tem direito de benefício. Isso aqui é simples. Pela observação que eu acabei de dizer para vocês, vocês vão saber diferenciar o que é vencimento e remuneração. Diferença entre cargo efetivo e cargo em comissão. Pessoal, isso aqui também é muito importante. Eu peço para vocês que anotem as observações e tenham pelo menos esse estatuto na mão de vocês. Vamos complementar o parágrafo único do artigo 3 com esta observação. Espero que estejam anotando tudo. Para quem não lembra, lá no parágrafo único do artigo 3 fala: todos os brasileiros podem lutar por um cargo público, e estes cargos são criados por leis, com suas denominações e vencimentos, pago para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Neste caso, nós vamos diferenciar agora o que é o efetivo e o que é a comissão. Cargo efetivo, pessoal, para quem não sabe, é o ingresso através de concurso público. Você só pode ser efetivo se você passou em um concurso público. Já o cargo em comissão ou confiança, a banca pode tentar trocar comissão ou confiança, entendo que são praticamente a mesma coisa em teoria. Não precisa de concurso público para entrar. O cargo em comissão ou confiança não precisa de concurso público para entrar. Viu como é simples? Mas podem acreditar que por falta de atenção você pode errar uma questão desta. É bom ficar bem atento. De acordo com o artigo 4 desta lei que estamos estudando, é proibido serviços públicos gratuitos. Meu amigo ou minha amiga, se você está trabalhando neste município e você não está recebendo o din-din, alguma coisa está errada. Você pode ser efetivo, cargo em comissão, contratado, seja qual for o trabalho. Nenhum serviço público é gratuito. Anotem isso, coloquem isso na sua cabeça. Está lá no artigo 4, não sou eu que estou falando. Artigo 5, pessoal. Conforme o artigo 5, para você entrar em um cargo público, além de ser brasileiro, existem outros critérios que são bem simples e muito importantes. No caso é a nacionalidade brasileira, nato ou naturalizado, eu coloquei essa observação, mas no estatuto não existe, mas conforme a Constituição Federal, que lá é nossa carta magna, ela é que manda nas demais, está dizendo a nacionalidade brasileira, nato ou naturalizado. O gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental. Anotem essas informações, inclusive está no artigo 5. Atenção, pessoal, para esta lei, os cargos para deficiente devem ser compatíveis com a deficiência. Cargo para deficiente deve ser compatível com a deficiência. E para eles são reservados 20% das vagas. Anote essas informações. O cargo para deficiente tem que ser compatível com a deficiência do portador. E para eles são reservados 20% das vagas. Não sou eu, mais uma vez, que estou dizendo isto. Veja você mesmo lá no artigo 5, no parágrafo 2º. Segundo o artigo 6, o preenchimento ou provimento dos cargos públicos em Altos Piauí é feito mediante ato do Executivo e Legislativo. O provimento de cargo público neste município de Altos Piauí é feito mediante atos do Executivo e Legislativo. Preste bastante atenção no seguinte, pessoal. O Executivo, quem é o seu chefe, é o prefeito. O Legislativo são os vereadores. E o seu representante é o seu presidente. Preste bastante atenção. A banca pode tentar elaborar uma questão que não fale diretamente ao Executivo, mas o chefe do Poder Executivo, que neste caso é o prefeito. Ou o presidente do Legislativo, que neste caso é o seu representante. Que é, dentre os vereadores existe um que é o seu presidente. A posse.
No início do vídeo tivemos uma questão referente à posse e ao exercício e vamos complementar agora com outros detalhes. Você só é investido em cargo público com a posse. Você só é investido em cargo público com a posse. Esta posse se dá por um termo. Esse termo que deve constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado. Em relação ao termo, este termo não poderá ser alterado unilateralmente. Agora, referente à posse, e é esse termo que eu acabei de mencionar para vocês aqui, que consta as atribuições, os deveres, a responsabilidade e os direitos inerentes ao cargo, existe um detalhe muito importante que você deve memorizar. Anotem essa informação aí que eu vou falar. E também está lá no Estatuto. Em relação ao termo, este termo não poderão ser alterado unilateralmente. Ou seja, esse termo ele não pode ser alterado unilateralmente. É de suma importância que você anote essa observação, por favor. Relembrando, a posse ocorrerá em 30 dias, contados da publicação do ato de provimento prorrogável por mais 30 dias, a requerimento do interessado. Essa observação é muito importante. A posse ela ocorre em 30 dias, mas sua prorrogação é a requerimento do interessado. Ato da posse. O servidor apresentará a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Ele deve declarar se ele está ou não em outra ocupação de cargo ou emprego ou função pública. Deve ser pública, que nem está custando aqui. E ele deve apresentar uma declaração de bens e valores. Esse assunto que eu estou mencionando para vocês vão encontrar no artigo 7, no artigo 13, no artigo 14 e o artigo 15. Estudem muito eles, fiquem bem atentos, pois as bancas gostam de cobrar assuntos relacionados à posse e ao exercício. Ainda sobre a posse, pessoal, ela depende da prévia inspeção médica. Muito importante, lembre-se sempre disso, por favor. A posse depende da prévia inspeção médica. Pessoal, chegamos ao final desta aula. Assim que possível, eu estarei postando a segunda videoaula para vocês. Fiquem com Deus, inscrevam-se no canal e bons estudos. E não esqueçam de comprarem o caderno com 50 questões, gabaritado e comentado. Para mais informações, contato no início do vídeo e na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.